Atlanta Hawks 125-116 para cima do Philadelphia 76ers, e com esta vitória o Atlanta Hawks chegou a 6 vitórias seguidas. É um momento muito bonito, um momento muito bacana da temporada e dos últimos anos do Atlanta Hawks. Um momento de reconstrução, né? Trocou o Trae Young recentemente e esse time vem mesclando juventude com experiência, e nos últimos jogos isso vem dando bastante retorno. Dentro do jogo, o Philadelphia 76ers saiu vencendo o primeiro quarto por 10 pontos, cara. Mesmo assim, o Atlanta Hawks não se abalou com isso, conseguiu diminuir um pouquinho essa margem no segundo quarto e depois do intervalo foi dominante, conseguiu passar por cima do Philadelphia 76ers e terminar o jogo de certa forma até com uma boa tranquilidade para sair com essa vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 10h47 da manhã desse domingo, e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers. No outro canal eu comentei sobre a vitória do OKC, Oklahoma City Thunder, para cima do Golden State Warriors. Foi um jogão por sinal. Então fica essa outra recomendação. Beleza? Vamos começar aqui olhando pelo lado do Atlanta Hawks. O maior destaque foi o Jalen Johnson, e ele faz uma temporada incrível e fez um jogo absurdo. O Jalen Johnson fez 35 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, tendo 12 de 19 nos arremessos. Um jogo incrível do Jalen Johnson, desde que o Trae Young saiu, e mesmo tendo o Trae Young já, o Jalen Johnson já vinha mostrando que era o grande nome desse time a partir desta temporada. E ele tá jogando uma barbaridade, média de duplo-duplo, muitas assistências também. Aqui em 38 minutos, 35 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, tendo habilidade, tendo parte física muito boa, infiltrando muito bem, tendo bola tripla. É simplesmente um jogador completo. Ele defende bem e ataca muito bem também. A temporada do Jalen Johnson é incrível. Ele é o grande nome desse time do Atlanta Hawks. E a diferença dele para o Trae Young é que o Trae Young era mais mágico. Ele tinha jogadas mais imprevisíveis, jogadas mais plásticas. Só que defensivamente ele era muito franzino e agregava muito pouco. O Jalen Johnson é o oposto, é um cara muito forte, muito alto. Ele não vai ter a habilidade do Trae Young, mas mesmo assim ele é um cara habilidoso, ele é um cara rápido, ele é um cara forte, um cara que ataca bem e defende bem também. Então dos dois lados da quadra, o Jalen Johnson consegue agregar bastante, né? E o Trae Young ofensivamente era muito bom e defensivamente deixava a desejar. Coisa que todo time que o Doncic passa sofre. O Dallas sofre com isso e hoje o Lakers sofre com isso também. Então é as escolhas de cada time. O Atlanta Hawks optou por abrir mão de uma certa dose de qualidade a mais, como era o Trae Young, mas tá tendo um time que defensivamente melhorou, né? Enfim, as escolhas. Eu até acho que o Atlanta Hawks fez o certo. Por mais que eu goste muito do Trae Young, acho que já tinha acabado o ciclo dele. Enfim, e o Atlanta Hawks entrou em uma fase muito boa, mostrando que, pelo menos por agora, a decisão foi correta de liberar o Trae Young, né? O Nickeil Alexander-Walker fez 24 pontos, além de 6 assistências, matando 4 bolas triplas, e é interessante porque o Nickeil Alexander-Walker era um bancário importantíssimo e que era muito bom já no Minnesota Timberwolves, só que no Atlanta Hawks ele se tornou um dos grandes nomes do time e tá jogando muito bem. Enfim, é a melhor temporada da carreira do Nickeil Alexander-Walker, se tornou titular desse time do Atlanta Hawks, e ele saiu basicamente de uma reserva muito importante do Timberwolves para um dos grandes nomes do Atlanta Hawks. E tá jogando muito bem. O CJ McCollum fez 17 pontos, além de 7 assistências. Que nem eu falei no início do vídeo, esse time tá mesclando juventude com experiência. O CJ McCollum é esse cara que traz uma dose de experiência para esse time, né? Tava no Pelicans, no Wizards. Tava fazendo uma boa temporada no Wizards, por sinal. E foi envolvido nessa troca com o Trae Young. O Trae Young, logicamente, é um cara muito mais valioso, é um cara muito mais habilidoso. Só que o CJ McCollum é experiente também, assim como o Trae Young já era. Defensivamente ele agrega um pouquinho mais e é bom jogador. E também ele não vem sendo o protagonista desse time, e nem vai ser. O nome desse time é o Jalen Johnson. Mas o CJ McCollum agrega, né? Dyson Daniels com 15 pontos, 9 rebotes e 4 assistências também. Belo jogo, ele que defensivamente agrega muito. E o Okongwu fechando os titulares com 10 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Vale destacar, todos os titulares do Atlanta Hawks fizeram ao menos 10 pontos e 4 assistências. Todos agregando nesse quesito.
né? Em um pouquinho em cada coisa. Eu sempre trago um vídeo curto aqui no canal, né? Tá aí postado também. Eu tinha falado que esse Jim McCollum tinha feito acho que 18 pontos, e ele de fato fez 17, né? E eu tinha falado, se eu não me engano, que o Okongo fez 15. Quem fez 15 foi o Dyson Daniels, que nem eu citei agora há pouco, né? Então eu menti no shorts. Na real eu falei errado, né? É muita coisa pra decorar, pô. Em um vídeo tão curto tu tem que falar rápido, sem ver nada. Eu erro mesmo, faz parte. E aí vai para os bancários. O Gabe Vincent, que foi envolvido na troca com o Luke Kennard, que foi pro Lakers, né? Gabe Vincent jogou só 4 minutos e ficou zerado. Cara, o Gabe Vincent é uma baita decepção, essa que é a real. Desde o Miami Heat ele é pura decepção. No Lakers não consegue jogar bem, não conseguiu jogar bem. E no Atlanta Hawks eu achava que ele podia render, cara. Mas esse tipo de jogo é o que mostra que, de fato, as expectativas em cima do Gabe Vincent vão cada vez mais diminuindo. A tendência é que, se continuar dessa forma, daqui a pouco ele vai para um Washington Wizards, vai para um Brooklyn Nets, vai para um time ainda mais fraco não, porque o Atlanta Hawks é um time mediano, mas vai para um time mais fraco, né? E, cara, eu fiquei muito surpreso ontem, o Brooklyn Nets venceu do Detroit Pistons, jogou em Detroit, por sinal. Tudo bem, o Cunningham não jogou, esse foi o grande fator para isso acontecer. Mas o Detroit, líder de conferência, perdeu para um timeco como é o Brooklyn Nets, com todo respeito. Hoje em dia é um timeco, né? Enfim, que loucura, né, cara? O Detroit perdeu para o Brooklyn Nets. Isso que dá. É um time que é muito dependente de Cade Cunningham e Jalen Duren, né? Tirou um dos dois e acabou o time. Essa que é a real. O Jalen Duren você até pode substituir a fisicalidade dele ali com a Isaiah Stewart e tal, mas tirou o Cunningham, o Detroit morreu. Enfim. O Gueye fez 2 pontos, o Rizashir, dessa vez vindo do banco, fez 8 pontos, além de 4 rebotes. Ele que tinha uma expectativa alta, mas a real é que o Rizashir é basicamente um chutador de 3. É um jogador ok. Ele não é ruim, mas ele não é craque também. Ele vai agregar um pouquinho. Enfim. E por sinal, eu falei do Gabe Vincent, né? E o Luke Kennard, pelo contrário. O Luke Kennard tá agregando bastante no Lakers. Quase todo jogo entrega 10 pontos. E aqui o Gabe Vincent entregou 0. O Jock Landale, belo reforço ter trazido ele do Memphis, por sinal. Um pivô bom, com bola tripla, boa também. Dentro do jogo ele fez 7 pontos e o Kispert, que foi envolvido na troca do Trae Young, veio junto com o CJ McCollum, entregou 7 pontos também. Alguns dos desfalques do Atlanta Hawks dentro do jogo. O Coloco não jogou, ele que eu já comentei aqui em alguns jogos no Memphis Grizzlies, né? Ele já chegou a ser titular no Memphis em alguns jogos. Ele tá agora no Atlanta Hawks e não jogou. O Buddy Hield, que saiu do Warriors na troca do Porzingis, né? Veio o Buddy Hield, veio o Kuminga. E nem o Kuminga nem o Buddy Hield jogaram. E o Kuminga tá com início muito bom, por sinal. O Buddy Hield nem estreou ainda pelo Atlanta Hawks, né? Tem aqui o... Quem é esse cara, bicho? Keaton Wallace não jogou. O Houston, que era do Orlando Magic, não jogou. De destaques é isso, mas Kuminga não jogou, Buddy Hield não jogou. Seriam caras que agregariam nesse time, né? Que tornaria ainda mais forte. O Kuminga inteiro vai se tornar um dos grandes nomes desse time. Jalen Johnson, aí Kuminga, Nickeil Alexander-Walker, aí você tem o Dyson Daniels, tem o Okongo, tendo bancários como o Gabe Vincent e o Buddy Hield que podem te entregar bolas de 3 pontos, o Kispert também. É um elenco que está se tornando muito forte. Grande nome e estrela central vai ser sempre o Jalen Johnson, mas em volta dele está surgindo uma rotação grande. Não são muitas promessas absurdas, mas bons jogadores. E é assim que o Detroit Pistons virou líder de conferência, por exemplo, né? Então, é um Atlanta Hawks que eu vejo perspectiva de evolução. Nesse ano, justamente, essa juventude com essa experiência, que nem eu falei. Aí a gente vai pro lado do Atlanta Hawks. Philadelphia 76ers, né? O Tyrese Maxey fez 31 pontos. Ele que nos segundos finais, cara, com o jogo já morto, foi uma disputa e machucou a mão, teve que sair do jogo. Essa é a pior notícia pro Philadelphia, pior até do que a derrota, né? Essa possível lesão do Maxey, mas eu acho que não foi nada. Enfim, o Grimes fez 26 pontos além de 6 rebotes e o Kelly Oubre Jr. com 24 pontos além de 5 rebotes e 4 assistências. Estes foram os maiores destaques do Philadelphia. Aí fechando os titulares, o Adam Bona com 4 pontos e 7 rebotes e o Dominic Berlow com 4 pontos. Aí a gente vai para os bancários. Quero ver o primeiro nome dele, cara. Walker, é porque o Jarrence Walker tá jogando muito bem com a camisa do Indiana Pacers. Esse Walker aqui, eu acho que é Jeremiah, não. Jabari Walker.
entregou 9 pontos, além de 5 rebotes. O André Drummond fez 2 pontos, além de 7 rebotes. Cameron Payne fez 6 pontos. Ele começou a aparecer nas rotações do Philadelphia recentemente. E o Watford fez 10 pontos. Alguns dos desfalques importantes aqui. O Tyrese Martin, que foi um belo reforço trazer ele do Brooklyn Nets, é bom jogador, não jogou. Não teve o Justin Edwards, que é um bancário importante. Não teve o Embiid, que é um dos grandes nomes desse time. Não teve o Paul George, que já está desfalcando há um bom tempo. E não teve o VJ Edgecombe, que é logo depois do Embiid e do Maxey, o grande nome desse time, junto com o Paul George também. Esse time inteirinho do Philadelphia, quando chegar em mata-mata de NBA, tendo Maxey, Embiid, Paul George e VJ Edgecombe, pode dar bastante trabalho. Mesmo se tivessem o Paul George, tendo Maxey, Edgecombe e o Embiid já é um time muito forte, mas tendo Paul George mais ainda. Tendo esse quarteto, e aí você tendo um Justin Edwards vindo do banco, Tyrese Martin vindo do banco, tendo ali o Kelly Oubre Jr. e o Dominic Berlo agregando, pivôs como o Adam Bona, o Watford fazendo uma boa temporada vindo do banco, Jabari Walker vem agregando também. Então é um time do Philadelphia que também, assim como o Atlanta Hawks, pode surpreender. Enfim, só que precisa estar inteiro, né? Assim como o Atlanta Hawks, quando for chegar em uma fase mais decisiva de NBA, vai precisar do Kuminga. O Kuminga vai ser importante para esse time do Atlanta Hawks, porque é um cara que chama a responsabilidade, né? No geral é isso. Um jogo que o Philadelphia começou melhor, mas ao longo da partida o Atlanta Hawks foi de fato se tornando protagonista do jogo e depois do intervalo foi avassalador para com isso sair com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!